Deus abençoe a todos nossos irmãos. Nesse vídeo, queremos trazer uma palavra de fé aos nossos irmãos que estão inscritos neste canal e que recebem os vídeos. Que Deus venha de uma forma poderosa abençoar nossos irmãos com a fé. Essa fé que não é nossa, a fé que vem de Deus. A fé que recebemos pela palavra de Deus. Que o Espírito Santo trabalhe trazendo essa fé viva aos corações dos irmãos. Irmãos, é uma coisa gloriosa andar pela fé. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:7 que nós não andamos pelo que vemos, mas andamos por fé. A palavra diz em 4:18 de 2 Coríntios que o que se vê é temporal, é passageiro. O que não se vê é eterno. Esse é o chamamento para o povo de Deus. Não andar por vista, mas andar por fé. Mas veja como, se nós não estivermos atentos à palavra, se não vigiarmos, nós somos enganados pelo que vemos. Atraído pelo que vemos. E aí está o engano, aí está o tropeço, aí está a derrota, aí está o fracasso. Irmãos e irmãs, que possamos andar por fé. A palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna recompensador, galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Aqueles que o buscam com diligência são pessoas que devem crer de forma viva, não naquilo que é palpável, não aquilo que se vê. A tendência do ser humano é ser levado por aquilo que vê, que apalpa. Que humanamente o que apalpa, o que se vê, é que traz segurança e garantia, segundo o mundo, mas não para a vida cristã. Para termos uma vida cristã verdadeira, nós andamos por fé. Lembramos sempre do capítulo 2 de Jeremias, como figura nesse caso, mostra ali o Senhor falando as coisas horríveis, as duas coisas horríveis que o povo de Deus fez. Deixar o Senhor, o manancial de águas vivas, e o segundo, cavar cisternas rotas que não contém, que não mantém e não contém as águas. Então, por que o ser humano faz cisternas? Porque cisternas, do capítulo 2 de Jeremias, são coisas que se vê. É próprio do ser humano ter algo que se vê, que é palpável, que traz segurança. Mas, irmãos, segundo a palavra de Deus, segundo Crônicas 20:20, diz: crede no vosso Deus e estareis seguros. Crede nos profetas, na sua palavra, e prosperareis. Então é por crer e não por ver. É andar por fé e não por vista. Não por aquilo que apalpamos, sentimos. Não, irmãos. É por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus nos ajude a andar por fé. A não cavar cisternas rotas, coisas palpáveis que se veem, e deixar o manancial de águas vivas, que são eternas e não se veem. Então veja, irmãos, aos olhos de Deus é algo horrível, porque cavar cisternas rotas e deixar o manancial de águas vivas é andar por vista e não por fé. É andar por coisas passageiras e não eternas. Mas nós somos eternos. A vida eterna já está em nós. O Senhor disse: quem ouve a minha palavra,
crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Como está em 5:24 do livro de João. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ora, passamos da morte para a vida. Então, a vida eterna não é só depois que saímos desse corpo. A vida eterna já está em nós. Tem a vida eterna, a fonte que jorra. O Senhor disse que aquele que crê no Senhor receberá essa fonte que jorra. Como ele disse no capítulo 4 de João para aquela samaritana: se conheceras o dom de Deus, e quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Quem bebe dessa fonte, segundo o mundo das coisas temporais e passageiras, quem bebe, volta a ter sede. Mas quem bebe da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, irmãos, essa fonte, esse manancial, está em nosso espírito, no homem interior. Por isso andamos por fé e não por vista. As coisas que nós vemos são temporais, passageiras. As que não se veem são eternas. Isso é que traz graça, vida aos nossos corações, pela fé. E é pela fé, se você ler o capítulo 11 de Hebreus, todo, ali fala da ação de Deus pela fé. O universo criado pela palavra de Deus pela fé. Pela fé cremos. A palavra diz em 11:3 de Hebreus, pela fé cremos que pela palavra de Deus foi formado o universo e não foi feito pelas coisas que se veem. Então, irmãos, não é pelo que se vê. As teorias, as falsas palavras, os falsos ensinos que levam o homem a se prender em coisas materiais, físicas, passageiras, e se afastando, perdendo, esfriando-se com respeito às coisas eternas. Pela fé é que somos salvos. A palavra diz que é pela graça, pela fé. Então, pela fé somos salvos, Efésios 2:8. Pela fé somos curados. Pela fé recebemos saúde. Pela fé recebemos proteção. Pela fé Deus nos guarda. Pela fé temos paz de Cristo em nossos corações. E não andamos fadigados, desesperados, aflitos, medrosos, nesse novo espírito que o Senhor nos deu, no homem interior. Não é um espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor, de domínio próprio, segundo Timóteo 7. Então, irmãos, que Deus nos ajude a vivermos por fé, não por sentimentos, não por coisas palpáveis, abandonando o manancial de águas vivas, eternas, por coisas temporais, cisternas rotas. Que Deus nos ajude a não se prender nessas coisas humanas, carnais, materiais, mas estar preso no Senhor. E quantas coisas dessa vida, 1 Timóteo 6 fala que o Senhor provê, que o Senhor nos dá com abundância, para delas gozarmos. O Senhor é Deus que nos dá. Então, irmãos, Ele acrescenta, Ele provê, Ele dá sustento, Ele dá provisão, Ele dá suprimento, como diz a palavra de Deus no capítulo 4, 19 de Filipenses. O Senhor dá, o Senhor acrescenta, o Senhor abençoa. Agora, por fé, pela fé receba essa palavra, por fé seja abençoado, por fé seja renovado, restaurado, por fé creia que o Senhor fará a obra e completará a obra na tua vida, lar, casa, família, na vida dos filhos, na salvação de toda a casa. Pela fé que nos reunimos e não desanimamos, pela fé cremos que ao reunir o Senhor está presente conosco, como prometeu Mateus 18:20. É pela fé. Pela fé, meu irmão, minha irmã, seja sarado, libertado, encorajado, fortificado, fortalecido, andando pela tua fé em Deus, não pela fé dos outros. Aqueles que creem mais na fé dos outros do que sua própria fé.
Devemos orar uns pelos outros, mas não dependemos disso, irmão. Devemos orar. Nossa dependência é de Deus pela fé. A palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus, irmãos? Não é simplesmente louvar, cantar, adorar, orar, mas em tudo tem que ter a fé. Reunimos, cantamos, oramos, adoramos com fé e pela fé, então agradamos a Deus. Nos aproximamos de Deus e somos recompensados. Temos a recompensa de Deus. Quando buscamos a Ele, Ele recompensa com o quê? Com vida, com proteção, com saúde, com libertação, com cura divina, com graça, com paz. Mesmo que atravesse lutas, mas atravessa com a presença de Deus e passa do outro lado, como promete o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não terei medo algum, porque tu estás comigo. Então, meu irmão, minha irmã, pela fé, isso nos tranquiliza, não é sentimento, não é coisa palpável que se toca, é pela fé. Pela fé o Senhor está conosco todos os dias, como prometeu após a ressurreição no capítulo 28 de Mateus. Todos os dias é pela fé. Nos deu a graça. Cristo está em nossos corações pela fé, como diz Efésios 3. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, é pela fé. E essa fé já está em nós. E não é uma fé religiosa. Não nos esforçamos para ter isso. O Senhor nos deu pela fé na palavra. Quando recebemos a palavra, o Senhor nos deu essa fé em Cristo. E fomos salvos, regenerados, transformados pela semente da regeneração da palavra de Deus, como diz o capítulo 1 de 1 Pedro. Então, irmãos, fomos regenerados. Agora, o homem interior, que não tem macho e fêmea, tanto homem como mulher, humanamente falando, tem um homem interior, o homem espiritual. Nesse novo nascimento, nesse novo homem interior, que é o espírito regenerado, espírito salvo, ali está o Senhor. Invocando o Senhor, isso jorra em nós. Invocando o seu nome, Ele é rico para todos aqueles que o invocam, como diz Romanos 10, 11. É que nós cremos. E todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Por que é salvo? Salvo das situações, salvo dos laços, salvo eternamente, salvo do mal, salvo da angústia, do desespero, do medo. Ao invocar o seu nome, porque jorra, Ele está em nosso espírito, Cristo está em nosso espírito pela fé. Pelo Espírito Santo que nos foi dado, o penhor do Espírito, o selo do Espírito. Pois a palavra diz para não entristecer o Espírito no qual estamos selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Está em nós. O Senhor está em nós. Jorra em nós. E quando nós invocamos o Senhor, lembramos do capítulo 12 de Isaías. Invocando o nome do Senhor, teremos águas das fontes da salvação. Fontes, no plural. Há uma fonte para cada necessidade. O Senhor quer suprir cada necessidade do seu povo, da sua igreja, dos seus filhos. Então invoque o nome do Senhor e creia no poder de Deus pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus seja glorificado pela fé. Eu creio que o Espírito está trabalhando nesse vídeo, abençoando nossos irmãos como somos abençoados. Pela fé somos sarados, fortificados, fortalecidos. Pela fé não desistimos. Pela fé agimos, avançamos, não retrocedemos. Como diz Hebreus 10:38, o meu justo viverá da fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Não recue, irmão. Persevere, minha irmã, meu irmão. Você está em Cristo, Cristo está em ti. Invoque o nome dele e tire águas das fontes da salvação em todas as áreas da vida, porque o Senhor é rico para todos aqueles que o invocam pela fé. Oremos. Senhor, invocamos o teu nome nesse vídeo com nossos irmãos. Invocamos o teu nome e cremos no que estamos falando. Que estamos na tua presença, meu Deus, e pela fé nessa palavra que estamos ministrando, o Senhor vem operar, regenerar, transformar, restaurar, sarar, libertar de todo mal. Deus dando segurança, vida no poder do Espírito pela fé. Que venha jorrar essa vida em cada coração, Senhor, pois tu és a fonte da vida eterna. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Que alegria, irmãos, poder falar da fé, isso nos motiva, nos renova. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, divulgue esse canal. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.